Eu sempre fico muito impressionada como bons escritores são capazes de escrever uma linda crônica ou um lindo conto com um assunto tão cotidiano, né? Tão parece pequeno, tão estranhos, né? Assuntos estranhos ao que a gente imagina como assunto de uma grande literatura. Como, por exemplo, o assunto do nosso vídeo de hoje, que é uma galinha. Esse conto famoso da Clarice Lispector foi publicado nesse livro, Laços de Família, e vai ser o tema do vídeo de hoje. Em outro vídeo, eu ainda vou falar do livro inteiro, tá? Porque Laços de Família é muito importante dentro da obra da escritora. Mas eu queria pegar só a galinha, a gente resgatar um pouco este conto. Antes de falar do conto, eu quero lhe contar que o meu canal, o nosso, né? Ele está participando de uma pesquisa do YouTube e que logo após você dar seu like, aparece abaixo do vídeo para você ripar. Se você puder ripar, eu agradeço bastante, porque isso faz muito bem para a divulgação do canal, tá? Então vamos ao conto. Primeiro, se você é jovem ou bem mais jovem do que eu, precisa saber que há muitos anos não existia para se comprar frango morto, limpo, congelado, né? Não existia nem, gente, supermercado, era só aquelas pequenas vendas, quanto mais frango limpo. Então, era necessário comprar uma galinha viva numa granja, levar para casa, alimentá-la e no dia desejado alguém lhe torcia o pescoço. Não era um bom espetáculo de se ver, mas não tinha escolha e ninguém se lembrava disso quando via a galinha ensopada coroando o almoço de domingo, né? Era um pouco das famílias de classe média o frango ali no domingo, tá? Às vezes era um lombo, mas normalmente era um frango, uma carne especial. No conto, a galinha do conto, ela também vai ser o prato principal do almoço de domingo. Mas desde o sábado, ela estava lá encolhidinha em um canto da cozinha, né? E ainda, na manhã de domingo, como que pressentindo o perigo, ela estava ali quietinha. Mas, de repente, para surpresa de todos da casa, a galinha abriu suas asas e, com aquelas suas asas pequenininhas, alcançou o muro do terraço. Claro, gente, era um voo de galinha, nunca muito alto. Mas do terraço da casa, onde a família morava, ela conseguiu chegar ao terraço do vizinho e do terraço do vizinho ao telhado. O dono da casa, então, todo mundo surpreso ali, o dono da casa resolveu ir atrás da galinha. E aí, de telhado em telhado, a perseguição se tornou intensa, porque a galinha não parou, ela continuou ali dando seus pequenos voos. Tem um trecho do conto que diz assim, abre aspas, sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes na fuga, parava ofegante num beiral de telhado e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento. E então parecia tão livre, estúpida, tímida e livre. Fecha aspas. Eu gosto muitíssimo desse trecho. Por quê? Porque a escritora, ao dar à galinha um comportamento humano, dizer que ela era tímida, né, ou qualquer outra qualidade humana, a gente chama isso em literatura de personificação. Então, quando ela faz isso, ela torna muito fácil para nós leitores fazer um paralelo da galinha com certos momentos da nossa vida, né?
esse momento da galinha de ficar ao mesmo tempo orgulhosa, mas ao mesmo tempo cansada, né? Quantas vezes a gente se esforça tanto, se cansa tanto, ficamos até felizes ali com a nossa ousadia ou produtividade, ou seja lá o que for que nós estamos fazendo, mas na verdade o que nós fizemos foi um voo de galinha, né? Aquele voo bem curtinho. Claro que a perseguição, uma hora chega ao fim e o dono consegue então agarrar a galinha. E ele volta para casa, né, carregando ali a fujona com triunfo. Assim que ele coloca a galinha no chão da cozinha, né, a galinha, não sei se por afobação, a escritora fala que não sabe se por pura afobação, ela põe um ovo. E a menina da casa que estava ali perto e viu tudo, correu, né, aos gritos pela casa toda, pedindo para que a mãe não matasse mais a galinha, porque ela tinha posto um ovo, né? Então a menina ficou ali encantada com a galinha ter posto um ovo. O marido, vendo aquilo, também ficou do lado da galinha, disse que não podia mesmo matar a galinha e o animal então foi poupado. Durante um bom tempo ela levou sua vida ali de galinha, né, sendo paparicada, mas a escritora diz que, abre aspas, na fuga, no descanso, quando deu à luz ou bicando milho, era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos séculos. Fecha aspas. Ou seja, a galinha, ela não era um ser especial, não era brilhante, não era nada. Então, não tinha muito, né, o que fazer com aquela galinha. Então, ela termina o conto dizendo que um dia mataram-na e comeram-na. Ou seja, apesar dessa morte ter sido adiada, o seu destino já estava determinado. E aí entra aquilo que ela falou antes, era apenas uma galinha. Há nesse conto um certo, não sei dizer se é um pragmatismo da escritora, como se você até pudesse, por uma circunstância ou outra, adiar o que já era certo, né? Mas tem uma hora que o seu destino o alcança. Gente, destino aqui, eu estou entendendo destino como as consequências pelos seus atos ou em razão da sua natureza, que é o caso da galinha, e não algo mágico, né, inexplicável que as pessoas gostam de atribuir a destino, tá? Então, meu destino é mais consequência mesmo de um caminho. A morte de uma galinha, então, na época em que o conto foi escrito, era uma cena muito comum. Na minha casa de criança era uma cena muito comum, cotidiana, e que fazia parte, então, do dia a dia da grande maioria das famílias brasileiras. Queria comer frango, alguém tinha que matar a galinha. Nas casas mais ricas era um empregado, nas casas mais medianas era a própria mãe da casa, né? Então, o que a escritora faz é resgatar esse cotidiano familiar. Há alguns pesquisadores que dizem que a galinha representa o papel feminino, mas eu acredito que isso é um pouco de forçação de barra, né? Afinal, se você pegar os contos todos que compõem o livro, e por isso tem esse título, mostram os laços que unem uma família, né? Então, até na busca pelo alimento, aquilo era uma coisa de família. Aquilo é o que acontecia em família. E apesar de podermos sim fazer alguns paralelos, até vocês viram, ela deu características humanas, mas se nós fôssemos transportar tudo, não fosse uma galinha que ela tinha em mente, né? Essa galinha não necessariamente teria que ser a mulher, poderia ser qualquer membro da família que tivesse essa coisa do voo curto, né? Do voo de galinha. Mas, na minha opinião, era apenas o almoço de domingo. Se você quiser
conhecer e ler minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever, de dar seu like, de ripar, compartilhar e pedir a resenha que você quiser. Um grande abraço!